Boas-vindas a Antigo Cultivo Egípcio. Os novos tipos de grãos da era ptolemaica exigiam uma grande quantidade de água. Os agricultores precisavam garantir uma irrigação efetiva e consistente. As cheias e baixas das águas do Nilo abasteciam naturalmente a maioria das lavouras. As áreas onde suas águas não chegavam, como jardins e hortas, necessitavam de uma ferramenta de irrigação conhecida como picota. A picota permitia o fácil transporte da água desde sua fonte. Ela era uma estrutura alta de madeira com um longo mastro pivotante e um balde pendurado na ponta. O sistema podia ser erguido e baixado com pouco esforço. Posteriormente, inventou-se a sáquia, ou roda persa. A sáquia precisava de animais para girar a roda que fazia os baldes girarem pela água. Ela podia fazer a água subir a uma elevação de 3,5 metros e permitia muito controle sobre o processo de irrigação. Essa melhoria abastecia áreas mais amplas, o que resultava em colheitas maiores. O processo de debulha separava o grão da sua casca. Os trabalhadores disseminavam as espigas no solo. Então fazia-se com que bois, vacas e burros passassem por cima deles várias vezes a fim de pisotear os grãos. Esse movimento contínuo extraía o grão e evitava que os animais o comessem. A palha e o joio eram eliminados ou coletados para serem adicionados ao barro usado para fazer tijolos, tornando-os mais fortes. O joeiramento era a etapa em que os trabalhadores usavam conchas de madeira para jogar as espigas no ar. O vento levava o joio e as sementes mais pesadas caíam no chão. Essa ação era repetida até eliminar todos os materiais indesejados. Os resíduos dos grãos eram misturados ao esterco ou a outras substâncias orgânicas para produzir um tipo de tijolo de material inflamável. O tamanho de um tijolo padrão permitia que os egípcios o produzissem em massa e o utilizassem como mercadoria. Transportar grandes quantidades de grãos exigia navios equipados para tanto. Esses produtos eram transportados durante a cheia do Nilo, quando sua profundidade permitia o uso de navios maiores. Os transportes paravam em locais determinados para que se fizessem os controles policiais e aduaneiros, bem como por motivos técnicos e climáticos. Ao chegarem ao porto interior de Alexandria, o trigo era descarregado sob a supervisão de um funcionário público encarregado da sua fiscalização. As porções eram distribuídas entre os mercados de Alexandria e o trigo restante era exportado ou armazenado em depósitos. Havia depósitos de grãos espalhados por todo o Egito. Os templos e as instituições tinham silos grandes e as casas, galpões de armazenamento.
Em algumas casas, construíam-se porões arqueados em suas fundações. Essas câmaras impermeáveis podiam ser acessadas do térreo por meio de um alçapão. Os celeiros reais eram centros de armazenamento e distribuição, além de gerenciarem os pagamentos aos funcionários públicos, soldados e policiais. Apesar de terem seus interiores rebocados, os silos não eram completamente vedados e sofriam com infestações de ratos. Quando o grão estava pronto, ele era colocado em recipientes e esmagado, até virar uma farinha grossa. A farinha era então peneirada para que se tornasse mais fina e era moída novamente com pedras. Os antigos egípcios não estocavam farinha. Em vez disso, eles moíam o grão armazenado conforme precisassem de mais farinha. As peneiras usadas pelos antigos egípcios eram incapazes de filtrar a areia e as pedras, que acabavam indo parar na farinha, produzindo abrasões dentais entre todas as classes sociais do Egito.